O setor de fios e cabos elétricos teve o maior faturamento de sua história em 2007, de 7 bilhões e meio de reais. Sérgio Heredes, presidente do Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, acredita em expansão de até 7% este ano. A nossa estimativa é que o setor deve crescer alguma coisa entre 6% a 7% em 2008. Esse número poderia ser maior? Ele poderia. Nós começamos o ano com essa previsão e estávamos até animados, pensando que poderia ser até maior do que isso. Mas alguns outros fatores não previstos aconteceram ao longo desse caminho que nos leva a ser mais conservadores e manter essa estimativa. Que tipo de fator atrapalhou aí os planos de vocês de crescimento para 2008? Recentemente, nós tivemos aqui no estado de São Paulo uma alteração da legislação de ICMS, estabelecendo aquilo que é chamado de substituição tributária. Isso afeta muito os materiais que são destinados à construção civil, fazendo com que haja um acréscimo ao longo da cadeia de mais ou menos uns 8% nos custos impostos, né? Então isso tem paralisado um pouco o mercado, principalmente o mercado de revenda e de grandes distribuidores, o que faz com que os volumes que estavam previstos de produção e faturamento da indústria estejam hoje aquém daquilo que estava na nossa previsão. Por isso que estamos sendo um pouco mais conservadores. A indústria da construção civil também teve um peso importante nos ganhos do setor no ano passado. Além desse setor, quais são os outros segmentos a puxar a demanda por fios, cabos e condutores elétricos em 2008? Qualquer tipo de empreendimento que seja feito precisa de energia. E o condutor de energia são os condutores elétricos, são os fios e cabos. Então, o crescimento do setor é muito ligado com o crescimento geral da economia. O setor de construção civil destacou-se ao longo desses últimos 2 anos, 2006, 2007 e está em 2008, e ele continua representando alguma coisa entre 30% e 35% do total da receita do setor. 60% aproximadamente é oriundo das indústrias e dos setores, dos vários setores da infraestrutura, principalmente o setor de energia elétrica. Então nós temos essa divisão e o resto seria mais ou menos para a área de telecomunicações. Então nós temos essa divisão que é mais ou menos, tem se mantido mais ou menos constante. A indústria tem sido puxada um pouco mais ao longo desse tempo, desses últimos 2 anos, eu digo, porque indústrias como, por exemplo, a automobilística têm tido um crescimento vertiginoso ao longo desses 2 anos e é uma indústria que consome bastante do nosso produto. Então, houve um pequeno desbalanceamento em termos de crescimento, mas ambos estão crescendo a ritmo bastante acelerado. Sérgio, o ritmo das obras no setor de infraestrutura, especialmente as comandadas pelo governo, não poderia prejudicar essa expectativa de crescimento para o setor em 2008? Apesar de acreditarmos num crescimento bastante significativo, nós estamos um pouco conservadores nas nossas estimativas, né? Há uma retomada, uma diferença em relação, por exemplo, a 2007, onde houve uma certa retração no programa Luz para Todos, que é importante para o nosso setor, principalmente o setor de cabos de alumínio. Nós estamos com uma expectativa de uma retomada moderada nesse programa durante o ano de 2006 e uma aceleração maior para o ano de 2009. Então, estamos sendo um pouquinho conservadores, sim, nessa parte de infraestrutura, pelas razões que acho que são óbvias a todos. A alta do cobre no mercado internacional já é de 25% no acumulado desse ano. O senhor espera mais valorização para o metal? Nós iniciamos o período com uma estimativa de preço médio internacional da ordem de $7.500 por tonelada para o cobre. É evidente que essa estimativa não vai se manter. Hoje nós estamos trabalhando com alguma coisa entre $8.300 e $8.500 por tonelada como média ano. Há uma perspectiva de crescimento ainda do preço do cobre, porém mantido um certo limite. Houve já vários consultores que alardearam aí que talvez o cobre chegasse a $12.000, $10.000 por tonelada. Não acreditamos nisso. Eu acho que ele pode ter picos que vão fazer com que essa média seja influenciada para cima. Porém, agora a nossa estimativa entre, como eu disse, até um máximo de 8.500, acho que é bastante realista. E qual o impacto do preço do cobre no mercado internacional sobre o setor? Ele traz algumas dificuldades em termos de você poder reajustar os seus preços de acordo
E isso tem acontecido ao longo dos últimos 2 anos e meio praticamente. Vocês estão conseguindo repassar esse aumento de custos? Parcialmente apenas. Nós temos uma defasagem bastante razoável em relação aos aumentos que houveram do cobre no mercado internacional. Os custos de produção do setor foram afetados pela greve na Receita Federal? De uma certa forma, sim, porque houve desabastecimento, principalmente matéria-primas, principalmente nos condutores especiais, condutores de alta tensão, eles normalmente são fabricados partindo-se de materiais isolantes importados. Então, houve um desabastecimento do setor, o que causou, evidentemente, custos adicionais para as indústrias, né? Custos de fábricas paradas, ou setores parados, e às vezes ter que usar materiais alternativos que são muito mais caros. Então, isso trouxe realmente um impacto de custos adicionais para o setor. Fique na Bloomberg, a gente já volta.